Boas, cá estamos mais uma vez para o quinto episódio dos aspectos mentais do jogo. Muito boa tarde aqui ao meu amigo professor João Miguel Parreira. E Olá, hoje Rui. temos um tema Estás bom? muito interessante que é a Uhum, comunicação, os aspectos da comunicação, no uhum. desporto. Portanto, eu sei que é um tema com que te identificas bastante, Bastante até. e é um dos temas mais importantes para o rendimento dos atletas, Uhum, uhum, em qualquer uma das modalidades. E gostaria que fizesse aqui uma introdução para quem nos esteja a ouvir tenha uma ideia daquilo que é, basicamente, qual é que é a definição, ou o que é que uhum. constitui a comunicação, os vários tipos de comunicação, etc. Boas, Rui. Nós, a semana passada, acabámos a falar da importância da comunicação no rendimento desportivo dos atletas, principalmente a importância da comunicação não verbal, do comportamento motor, daqueles gestos que nós fazemos, que fazem transparecer algumas emoções que nós vamos sentindo e quanto isso vai afetar negativamente ou positivamente os atletas. E é por aí que hoje vamos começar, porque acabámos na semana passada, acabámos por aí e dissemos que íamos falar Verdade. sobre isto, os aspectos da comunicação e também como é que estas coisas das emoções afetam também a comunicação e isso tudo. Muito Portanto, é bem. por aí que a gente vai começar. Na tua ideia, portanto, se tivesses que aqui falar um bocadinho dos diferentes aspectos, para ti, no Hum, futebol, por exemplo, qual é no que achas futebol. que é, isto, se calhar, após responderes aos vários tipos de comunicação que existem, mas qual é que é para ti, o tipo de comunicação mais comum, e para ti qual é que é o mais, se calhar, o mais importante para o rendimento de um atleta no futebol? Ok. Eu acho que entendi. Aquilo que normalmente se dá mais importância, talvez é por aí que tu queres ir, não é? Sim, Normalmente aquilo sim. que se dá mais importância é aquilo que nós dizemos, ou seja, as palavras que utilizamos. E isso é uma parte da comunicação. Existem três pilares na comunicação, utilizando um senhor que eu não consigo dizer muito bem o nome, que é Albert Merabian, acho que é Marabian, é assim um nome assim um Ok. bocadinho esquisito. Pronto, que ele divide a comunicação em três pilares. Temos a comunicação verbal e não verbal, e na comunicação verbal é aquilo que nós dizemos, são as palavras que utilizamos. E isso é super, super, super valorizado nos dias de hoje. Utilizar a palavra certa, é o politicamente correto. E isto também chegou ao futebol. E quando nós vemos, por exemplo, atletas a darem entrevistas, eles têm que ser politicamente corretos e têm que ter muito cuidado com as palavras que estão a utilizar. Uhum. E já há muitos anos que eles são preparados para comunicar com os meios de comunicação social, porque é super importante aquilo que dizem, mas E tu não vês, é o quando se mais fala, por importante. exemplo, em transferências dos atletas, têm sempre muito cuidado com aquilo que dizem, porque lá está, às vezes só o facto de dizerem que sim ao sopas já vai influenciar aquilo que é o mercado, certo ou Logo, não? e a própria negociação possa estar a haver entre o clube onde o atleta está e o clube que o quer contratar. Se o Exato. atleta diz, eu quero ir para ali e vou fazer força aqui para ali, então o clube que está a tentar contratar vai baixar o valor, Sim, porque por sabe que exemplo, o tem do facto dele lado dizer, dele a eu vou pressão dar do um clube. exemplo, não sei se isto se é bem assim, mas o facto do atleta dizer, sim, confirmo que vou para o Chelsea, por exemplo, e se o clube Uhum. naquela fase dá a entender que tem outros clubes interessados, e não é bom o clube dizer, confirmar que sim, porque se o fizer, não vai conseguir subir a parada, o valor. Pronto, é por aí. Então, são as palavras que se utilizam. E isso é super importante, que logicamente que é. Por exemplo, um comunicador é importante, um treinador é importante. Mas há outros, e existem outros dois pilares que são mais importantes na criação de emoções de quem está a receber a mensagem. O Merabiano divide em Era três essa a pilares, minha questão. mas não é dividir em três pilares que dá mais importância a um ou outro, não é nada disso. São os três importantes, os três pilares são importantes, mas depois ele divide em termos de percentagem o impacto emocional que cada um dos pilares tem em quem está a receber a mensagem. Isto significa o quê? A linguagem verbal, as palavras que nós utilizamos, contam 7% no impacto emocional da pessoa. Ou seja, se nós dissermos as palavras todas certas, 7% só. 38% é para a linguística, que é a forma como nós utilizamos a voz para passar essa mensagem, para dizer as palavras. O tom Tem a de ver com voz, o a tom, sim. velocidade, o volume, as pausas que fazemos, tudo isso
38% em termos de impacto emocional na outra pessoa. Por isso é que nós temos amigos que estão sempre com palavrões, mas dizem de uma forma tão. A forma como utilizam a voz, É tão aquilo é tão carismático brincalhão e que nós tão. começamos a rir-nos, não é? É, é. Isso é Não é engraçado, tão isso é impactante engraçado. na É, mas negativa, isso mas que tu falaste por acaso é algo que eu não sabia mesmo, que eu acho muito interessante, porque tenho sempre essa ideia, mas a percentagem em si é interessante, porque há uma diferença muito grande daquilo que é a forma como tu transmites para, basicamente, o conteúdo. Toda... exatamente, E isso então, ou seja, uma pessoa que seja, como é que eu ia explicar, que diga as palavras de uma forma muito correta, sem erros, sem palavrões, mas depois, se o tom não vai de encontro, o tom ou a energia não vai de encontro àquilo que é necessário, exatamente. A energia da voz, exatamente. eu Essa acho que isso energia da voz é que cria esta paralinguística. E depois, eh, existem algumas regras, existem pessoas que trabalham somente essa parte, não é? Uma delas é, ok, que são aquelas muletas verbais que nós utilizamos enquanto estamos a pensar. não é Isso danifica a positivo, nossa. Não, isso corretamente. danifica imenso a transmissão da nosa mensagem. Porque estão Certo, dentro, isso vai cair dentro dos 38%. certo. Eu lembro de alguns treinadores, por exemplo, A dar o exemplo. gaguejarem, Lembro-me, por exemplo, do Paulo Bento, que usava muito pronto, não é? E parecendo que retira não. a autoridade à pessoa. Um atleta que vá falar para a comunicação social e é muito lento, muito pausado e não tem variação na velocidade, no tempo, na velocidade, no timbre de voz, se é mais alto, mais baixo o volume, se é um tom mais agudo, um tom mais grave, ele está a perder esses 38%. Se Exato. estiver sempre com o mesmo tom, com o mesmo volume, Costuma-se sempre dizer, tudo igual, às vezes, o pessoal nas está a aulas, a dormir. professora é muito monocórdica, é muito, não é? Exatamente, É, exatamente. Já estás a dormir. E sim, atenção, a pessoa pode estar a dizer as palavras 20 estrelas, o conteúdo é excelente, 5 estrelas. Não é 5, 20. Mas depois não utiliza esta parte da paralinguística. Não sabe, não domina muito bem. Já está danificado. E atenção, muitas vezes um atleta vai à comunicação social, vai dar uma entrevista, no flash interview, fala. Só o falar como deve ser, utilizar a forma, esses 38%, ele treina isto e utilizar isto como deve ser, acredita naquilo que eu estou a dizer, pode atrair novos compradores para o passo daquele atleta. Pode sim, atrair sim. clubes que o queiram contratar. Porque demonstra o quê? Uma confiança diferente, uma autoridade diferente. Não. Ele até sabe dar um pontapé na bola, é bom defesa, é bom central, é bom médio, é bom avançado. Mas ele demonstra confiança, sabe falar, se calhar é líder. Pumba, o Há um valor jogador diz que eu não aumenta. sei se tu concordas comigo, isto é apenas um à parte. O Bruno Fernandes é dos jogadores que eu acho que comunica, epá, melhor. Hum, Ao nível hum. disso que tu estás a falar, a expressividade, a energia, adapta-se um bocadinho aos assuntos, ou seja, não é aquele jogador que é sempre aquele tipo de conversa de vamos levantar a cabeça, não, é um jogador que consegue sempre ser expressivo, consegue dar uma opinião formada, forte. Pá, isso é bom porque a gente quando o ouve de facto existe uma confiança que as coisas tipo, vão correr bem ou que percebes o que eu estou a querer dizer? Mesmo que ele Sim, 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 percam sim, muitos sim. jogos, quando tu ouves uma pessoa como o Bruno Fernandes, ou eu, por exemplo, vou dar o exemplo do Pepe, que eu acho que o Pepe também era escolhido muitas vezes pelo Porto para comunicar por causa disso. Por Uhum, causa disso. uhum, Ter essa uhum. vontade, não é? Não é sempre aquele discurso Certo, monocórdico. certo. Exato. Aí sim, aí já estamos a entrar na especificidade daquilo que é a paralinguística. Sim, é isso mesmo. O volume, essas coisas todas. Tu tens dois, um deles é um gênio, para mim, no futebol, é um treinador, o José Mourinho, como é lógico. O Sim, José Mourinho, sim. nos jogos com os mídia, aquilo era excelente, ele controla muito bem a voz e sabe quando é que deve levar a voz, quando está o chateado, utiliza muito. Depois, o terceiro pilar, que já vamos passar já para o terceiro pilar, que é a linguagem não verbal. Certo. E a linguagem não verbal tem muito a ver com o corpo, é a linguagem corporal. Não só com a cara, com as emoções que nós fazemos, que transmitimos através da cara, mas a utilização das mãos, a utilização da cabeça, se fazemos assim, se fazemos só isto, só aquilo, se Uhum. viramos a Que é o cara, mais se difícil de controlares. tudo A isto verdade é essa. Esse acho que é o é mais o difícil. mais inconsciente, não é o mais difícil. Com treino, vamos lá.
mas é o mais inconsciente. E existem, digamos assim, comportamentos que tu não consegues controlar. São mesmo muito, muito difíceis de controlar. Muito difícil. Dar-te um exemplo. A tendência é, quando eu estou a dizer uma mentira, se eu tiver que acenar sim ou não, a probabilidade de eu acenar não. Estou a falar qualquer coisa, estou a dizer mentira. Se eu fizer isto, posso estar a dizer não. Ou seja, que aquilo que eu estou a dizer é mentira. Ok, Mas se eu ok. estou não, aquele jogador é um bom jogador e faço isto, então a linguagem corporal é igual à linguagem verbal. E isto tem Isso um é poder muito positivo. grande. E tem um poder muito Tem. grande. E Mas isso existem aí tem pessoas uma que porcentagem de dizem 40 estas e tal por coisas. cento, não é? 55%. Ou seja, tu agarras a linguagem verbal, a paralinguística, que é o tom de voz, e juntas as duas, 45%. A linguagem corporal, a não verbal, 55%. Significa que se eu estiver a falar contigo, Rui, estás bom? Oh, Rui, estás bom? Tem muito mais poder a usar o corpo. Sim. Tu vais gerar uma emoção em ti completamente diferente. Quando um atleta, isto, trazendo agora para os atletas, eu falo com um atleta, pá, oh, Rui, calma, meu, não podes falhar isso, pá. Ou então, é pá, Rui, chega aí, é pá, foi, oh, Rui, não podes falhar isto, meu. O impacto emocional que eu, como treinador, tenho no atleta É diferente. é completamente diferente. A mesma coisa o atleta tem que ter a atenção quando fala com os misters, quando fala com os colegas, quando fala com o árbitro, quando fala com todo o mundo. Até com ele próprio. Porque não nos podemos esquecer, num dos primeiros, salvo erro, no primeiro ou no segundo episódio que nós tivemos, foi a confiança. E a confiança é assente na forma como nós falamos connosco próprios. As palavras que utilizamos, o tom de voz que nós temos na nossa cabeça e a linguagem corporal, porque muitas vezes estamos a imaginar-nos a falar connosco próprios. E a linguagem Uhum. corporal, muito agressiva e isso tudo. Isso tem mais impacto emocional. E até há um exercício em psicologia que eu até posso depois passar, mas para não sair muito, muito destas No coisas. tema. Sim, sim, Portanto, sim. esta linguagem corporal, a não verbal, tem um impacto muito grande. E há um jogador que eu sigo, a sua evolução, e eu acho que foi brutal nisso. Eu gosto muito da linguagem corporal dele no jogo, que é o Dalot. Este ano já falhou 2 ou 3 golos de baliza aberta, praticamente. Não sei se te lembras. Sim, houve um pelo menos que eu vi, E há sim. um, e há um que ele está em frente à baliza, remata, a bola vai por cima e ele dá logo uma voltinha e começa a correr para trás. Não faz isto. Não vai. Isto é a chamada linguagem corporal negativa, que destrói por completo a confiança do atleta. E ele não faz nada. E eu sei que aquilo é treinado, porque se não treinarmos, o que é que nós vamos fazer? Falhamos Ó, lá. e fazemos aquela cara feia, né? E, e o atleta que faz isto, eu, como treinador, estou muito afinado a isso, ao controle emocional. Um atleta que não faça isso, opa, calma, este é um atleta a sério. Não, este quer. Porque aquele que treina esta parte da linguagem corporal está a dar a mensagem, está a transmitir a mensagem. Que é confiante. Cuidado, eu sou sério naquilo que eu faço, sou profissional. Eu quero mesmo evoluir nestas questões. Agora, há outros que nós, e tu sabes disto, também andaste aí pelo mundo do futebol na Distrital, nos campeonatos de Portugal e essas coisas todas, Uhum. até na própria Liga 3 eu já vi atletas que falham um golo, falham um passe, falham um remate e por acaso fazem um carrinho ou qualquer coisa, vão ao chão e estão a dar murros no chão. E não pode. Verdade, é. É Não verdade. pode, porque isso não só danifica o seu interno, como também dá uma mensagem ruim. Por exemplo, dá-te aqui um exemplo muito, muito concreto. Se ele faz isso, que é agressividade, transmite agressividade, a seguir vai numa dividida com o Um adversário, outro atleta, o sim. árbitro, a tendência do árbitro lhe dar um amarelo se a dividida for um bocadinho dura é enorme, Mas hoje em dia porque há ele já muitos atletas transmitiu. que festejam com agressividade um corte, um desarme ou um carrinho. Não tens reparado nisso na Primeira Liga? E isso é uma Sim, coisa que eu não concordo nada. Nada. vem muito do futsal. Pois, Exato, exatamente. exato. Mas eu não concordo muito com isso. Estás a apelar à agressividade, estás a apelar um bocadinho à raiva. À raiva porque um adversário que veja uma coisa daquelas, então se estiver a perder, não é? Estar ali um gajo ali a, não é?
é- tem uma dualidade aí. Porquê? Porque se tu, como defesa, fazes isso, isto é a minha interpretação, enquanto estás a defender bem, está tudo certo. Mas o avançado agora passa por ti, dá-te duas cuecas, três cabritos, marca golo e o Pronto, adversário vai para o pé de ti. pronto. O que é que tu vais Estás fazer? completamente descontrolado emocionalmente. Claro, claro. E aí é preciso um esforço muito grande para te controlares emocionalmente. Se tu cortei, faz parte do jogo. O adversário passou por mim, faz parte do jogo. Tens aquele controle emocional. Demonstras isso através do teu comportamento motor. E o que nós vemos muitas vezes os atletas é quando falham, a frustração entra no comportamento motor. Nós vemos isso através da linguagem corporal. Logo, de imediato. E Verdade, é quando a verdade. frustração entra e nós vemos isso, aquele atleta não tem o controle emocional que nós queremos. Na formação é muito normal acontecer isso. Daí é um dos papéis do treinador é potenciar o atleta, não é? A mudar esse tipo de comportamentos, a controlar-se melhor ao nível emocional. Exatamente. Em equipas que eu já passei, séniores inclusive, eu faço imensos exercícios de controle emocional. Eu tenho, Como, num por exemplo, dá-me do, um exemplo muito rápido, só assim um. eu, ok, eu vou-te dar um exemplo que aconteceu numa das equipas que eu treinei e eu senti que a equipa estava ali um bocadinho dúbia, estava um bocadinho nervosinha, e eu assim, espera aí, não vamos mais longe. E por acaso com trutas no balneário, com só trutas, malta de 35, 34, 33, assim, deixa lá ver como é que isto corre. E eu, malta, vamos fazer isto, este exercício, que é para a gente controlar-se e tal, não sei quantos. Vamos levantar os braços, vamos levantar o queixo, fechar os olhos, e o que é que isto faz? Levantar braços é o V de vitória, logo vai fazer com que o atleta entre em emoções mais positivas, ou mais positivas para aquilo que eu pretendo, porque nós temos que ver aqui que existe uma dupla direcionalidade. O corpo gera emoções e as emoções geram comportamentos motores. O que é que isto significa? Quando eu ganho a Liga dos Campeões, ou faço um gol na Liga dos Campeões, o último penalti, a primeira coisa que a gente faz é isto. Alguém ganha os Jogos Olímpicos, que são os comportamentos universais. Todos nós temos, ok? Podemos modificá-lo treinando, se é treinável, mas se não treinarmos é logo isto. Se nós falhamos, a tendência é qual? Baixar. Pronto. E quando nós nos baixamos sobre o nosso centro, os comportamentos são mais interiores, é mais para a tristeza, para a depressão. Quando nós ocupamos mais espaço, é para a alegria e para exteriorizar. Ok? Sim. E o que é que nós fazemos? E são muitos exercícios que fazem assim. Fazes isto, já estás a criar na mente do atleta, a tentar criar uma emoção mais positiva. Levantas o queixo é a mesma coisa. São energias mais negativas. Até se costuma dizer, quando tu estás a falar com alguém, por exemplo, polícias, se estão a falar com um cidadão e o cidadão começa a levantar muito o queixo, naturalmente o polícia dá um passo atrás, porque isto é sinal de agressividade, é uma energia mais forte. É Então, verdade. levantar queixo é para meter uma energia mais forte e depois fechar os olhos. E quando tu fechas os olhos, é muito mais fácil aceder ao interno. Depois, o que é que eu disse a eles? Comecem a visualizar, estarem no jogo, estarem a fazer tudo bem. O que é que eu estou a tentar fazer? Confiança. Mas estão a jogar uns com os outros. Não são vocês a jogarem. O defesa tem que saber que está em linha, está a defender, quando vai recuar, o outro também está a recuar. Comecem a trabalhar a vossa comunicação uns com os outros, a reviverem o jogo antes de jogarmos o jogo. Mas com Ok, os vossos boa. colegas, não sozinhos. Ok? Porque isto é um desporto coletivo. E eles fizeram isto durante 2 minutos, só durante 2 minutos. E eu cronometrei. Até tenho esse vídeo, gravei esse vídeo e tudo. E eles, passado 2 minutos, malta, podem baixar, digam só uma coisa, como é que sentiram? E todos me disseram a mesma coisa. Ó, mister, tiraram-nos 50 quilos de cima. Pô, senti mesmo. Pô, porquê? Porque aquelas emoções mais negativas estavam a entrar, e então o que é que eu faço? Faço este exercício, 2 minutos chega. Já vou contrapor essas emoções negativas e meter emoções mais positivas. Se o atleta fizer sempre isto, antes do jogo, já se está a preparar melhor para o jogo. Até antes de sair de casa, não precisa fazer no balneário. Antes de sair de casa faz isto,
mesmo que depois, até ao jogo, as emoções negativas comecem a entrar, a ansiedade um bocadinho, mas já não vai entrar tão facilmente porque Uhum. já elevaste um bocadinho de energia, não é? Ganhámos, só na primeira parte estávamos a ganhar 5-0, sabe o erro, podíamos estar a ganhar 8 ou 9 ou 10 e ganhámos 6-1, qualquer coisa assim do género. E eles estavam doidos, não é? Porque fizeram o exercício só 2 minutos e isso é o suficiente para controlar depois a linguagem corporal. Porque no início eu pedi a eles, ninguém fala com o árbitro. Logicamente, Ah, toda a gente bem. falava com o árbitro, não é? E até houve uma situação que até tive que me chatear com o capitão, ele começou a falar com o árbitro e eu comecei a mandar vir com ele. Porque estávamos a ganhar 1-0, a dar um chocolate dos diabos, e o adversário o que é que faz quando começas a dar chocolate? Entradas duras, claro. Para quê? Para tu perderes o controle emocional. E o meu capitão foi no engodo. E como é que tu perdes o controle emocional? Começas a exteriorizar e a falar com o árbitro. Linguagem não verbal. Logo os 55%. Se fosse só tranquilo, não é? Ou seja, há aqueles capitães que fazem o quê? Metem as mãos atrás, mas isso são as trutas, já sabem fazer. E estão-te a chamar tudo, mas numa linguagem corporal muito soft e numa paralinguagem, a forma como dizem, muito soft. Epá, não vales nada, não sei o quê, mas não sei quantos. E estão-te a dizer tudo. E dizer tudo ao árbitro. E o árbitro tranquilo, desde que não use os braços, que eles até dizem isso. Oh, mister, olha os braços. O jogador, olha os braços. Porque isso é super importante. E esses, o que é que eles estão a fazer? Não é tão agressivo, porque só estão a utilizar 7% a nível Yeah. emocional. Yeah, isso é muito, Então, essa é melhor. a mensagem que eles estão a passar aos outros não é tão agressiva. Entendes? Por Muito exemplo, interessante eu mesmo. chamo um atleta à linha, eu tento abraçar o atleta. Porquê? Porque eu sei que o toque é uma linguagem corporal, pode acalmar o atleta, deixá-lo à vontade. Porque muitas vezes eu chamo o atleta à linha e o que é que ele vai pensar? Aí, vou levar uma dura. Yeah. E só o Epá, chega facto de aqui, tu usares a comunicação não verbal, neste caso, ah, como nome é que darias a isso? Não é é comunicação, gestual, não, é é comunicação corporal. É corporal, toque, exatamente. é comunicação corporal. Toque é comunicação corporal também. Ok, ok. É não E verbal. tens aí algum exercício, por exemplo, em termos de melhoria da energia da voz e da, por exemplo, Ui, algumas estratégias, porque isso também não é fácil para quem não tem essa intuição. cultura linguística, sim. Não é fácil. Há pessoas que, por natureza, são mesmo muito monocórdias, né? Ou demasiado agressivas, neste caso, até sempre a gritar. Ou sempre... Eu conheço pessoas que Hum. não conseguem adaptar-se aos momentos. Ou é sempre muito, muito, muito parado, ou é sempre muito estressado. Não é? A tua pergunta tem muito mais a ver com a parte paralinguística, né? Quais Uhum, são os exercícios paralinguística? Muito simples. Eu dou-te um exercício muito simples. Agarramos no telemóvel e vais-te gravar durante 5 minutos a falar sobre um tema qualquer. Ok? 5 minutos. Vais-te gravar. E agora há uma analogia que eu gostei bastante, que é um piano. Imagina que tens um piano. Tem 40 e qualquer coisa teclas, não é? uhum, São 44, vai, vamos meter 40, acho que são 44. 44, 46, qualquer coisa assim do jeito. São 40 e, vamos meter 40 tons. São 40 sons que a tua voz pode dar. A problemática das pessoas é que normalmente só carregamos numa tecla. Falamos sempre com a mesma voz. Sempre com a mesma voz. Sempre com a mesma voz. Não aumentamos o timbre, nem baixamos o timbre. uhum, Não falamos mais de nariz, nem falamos mais de peito. uhum, uhum. São vozes diferentes. E durante esses 5 minutos, tu vais tentar utilizar vários tipos de voz, vários tipos de volume, tudo. E vais falar sobre um tema e tenta falar, 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 sem pensar muito. No final dos 5 minutos, paras o vídeo e a primeira coisa que tu vais fazer, virar o telemóvel ao contrário, metes os fones e vais-te ouvir. Só ouvir. E o que é que nós estamos a fazer? Estamos a eliminar a parte dos 55%, que é da linguagem corporal. Certo. Tu não vais ouvir a Tens linguagem, só ali não quarenta e vais ver a cinco por linguagem cento corporal. Vais ver os outros 45%, as palavras que utilizas e a paralinguística. E tu ficas logo em choque, porque começas logo a ver as muletas verbais, não fazer pausas para deixar as outras pessoas pensarem, ok? E tu começas a Uhum. ver estas coisas todas e não gostas daquilo que estás a ouvir. Mas como tu estiveste a praticar o timbre, começas a ver, esta não é a minha voz, é a tua voz.
Tu não sabes é que tens aquele timbre. E tu começas a ver que tens outros timbres e outras formas de comunicar, porque tens um piano diferente, não tens só uma tecla. Ok? É muito interessante. Segundo exercício, viras ao contrário, tiras o som. Tiras o som todo e só vais ver a parte corporal, a linguagem corporal. E aí ainda tens mais, Vais ver como é que os eu ia tiques dizer? todos. Uhum. É, exatamente. Vais ver os teus tiques todos. E no final, aí sim, vais ver tudo por completo. Tiras algumas notas. Só fazer este exercício é o suficiente. Para começares a ver, ai, eu utilizo muito aquela muleta verbal. Os as, os uns, o ok. O... Há uma que estamos constantemente a ver e eu, por vezes estou a ver palestras no YouTube, na internet, isso tudo, e os palestrantes metem, significa que estás a pensar, vou fazer isto com língua. Uhum. Eu já não me lembro com quem é que eu fiz isto, fiz este exercício com alguém e a pessoa, eu não faço isso, isso ninguém faz. E os primeiros 2 minutos ela tinha feito para aí umas 15 vezes, 16 vezes. E ela não tinha noção que estava a fazer aquilo, Uhum. ok? E tu começas assim a praticar esta parte da paralinguística e começas a entrar no mundo de treinar a comunicação verbal, não verbal e a paralinguística. Mas isso é essencial para quem quer melhorar na comunicação, não é? Em qualquer Uhum. área da vida. É essencial. Portanto, nós aqui falamos naquilo que é o rendimento para os atletas, mas em qualquer área da vida, a linguagem é essencial. Verdade. Como tu falaste, há muita gente que tem um bom vocabulário, ou, portanto, consegue falar bem as palavras, mas depois não tem emoção, ou não tem, como é que tu dizes, paralinguística, ou ao nível da linguagem gestual, comete muitos erros, é um problema. Exatamente. Principalmente ao nível da gestual. Exatamente. Não é só a gestual, Não, mas estou a que é a dizer, essa ainda é corporal. mais forte, ainda tem mais peso. Gestos, só os gestos. E atenção, nós, por exemplo, nós vemos isto muito bem. Se um homem e uma mulher estão frente a frente e existe aquela química entre os dois, a distância entre eles dois é menor ou maior? Maior. Se eles estão, Ok, se se eles eles estão a gostar querem. um do outro, é menor ou Claro, menor? A maior. maior. Maior, maior, Menor. maior. Menor, menor. Desculpa, a distância é Se, menor, claro, claro. exatamente. Ou seja, se tu vês duas pessoas a falarem e vês as duas pessoas a começarem, ui, já está. Eles têm rapport. É aquilo que nós chamamos de rapport. Mas se vês uma pessoa a falar e outra pessoa a virar-se ao contrário, ou seja, não está de frente, começa-se a virar ao contrário porque quer fugir, ou então começa-se a afastar, A e conexão isso, é. a malta das vendas vê muito isso, né? A malta. Tu tens bons vendedores que não percebem patavina do produto que estão a vender, Mas mas dominam dominam estas muito questões. bem os 93%. São 93% da comunicação. Ou seja, eles conseguem gerar, esses 93% dominam muito bem e conseguem gerar uma emoção muito grande na pessoa que está a receber a mensagem. Podem só estar a dizer barbaridade, mas isso não conta muito. Se conseguir girar aqueles 93%. Logicamente, que passado algum tempo, és outra Claro, folha que tem uma grande. Pronto, ok, tudo bem. É importante claro. saberes o que é que estás a dizer, não é? Mas nas vendas, então, encontramos quase todos os dias malta que controla muito, muito, muito bem os 93% da não verbal e a verbal não percebem nada daquilo, mas isso não Não, interessa muito, neste caso conseguem na gerir, verbal, mas conseguem a criar rapport paralinguística, a fácil. paralinguística não pertence à verbal? Não, não. Não verbal, Pá. não verbal, não verbal. Mas que tem muita influência também. Aliás, claro que tem, é uns 40 e tal por cento, mas porque tem a ver com aquilo que tu dizes. A paralinguística 38% tem. tem a forma como tu dizes. Um são as palavras que utilizas, o conteúdo. O O outro é a outro forma, é a o outro é forma como tu utilizas a voz para passar a mensagem. e o outro é o E o outro é corporal. a forma como utilizas o corpo para passar a mensagem. São as três formas. Isso é E muito interessante. normalmente, respondendo à tua pergunta no início, nós só ligamos a uma forma, aos 7%. Aos 7%. Por isso é que vais para a faculdade e tu tens que saber o conteúdo todo, tens que saber, tens de ter o Tens que conhecimento todo. memorizar, tens que memorizar, E, que é o showmanship. O showmanship, que é a malta os mágicos. Aquele que tem uma técnica brutal e que sabe fazer tudo e não sei quantos, mas depois não sabe comunicar com o público que vai ter impacto. Não, claro que não. Não, não.
Pode ser, imagina, de 0 a 10, pode ser brutalíssimo na técnica. Pode ser muito bom a rematar, a fintar isso, num atleta excelente. Mas depois não consegues comunicar com os teus colegas porque a tua linguagem não verbal, para a linguística e a linguagem corporal são horríveis com os teus atletas e ninguém te passa a bola. Porque ninguém gosta de ti. E o mágico é a mesma coisa. Ninguém consegue ver um mágico se ele não consegue interagir bem contigo. Agora, se ele interagir bem contigo, top. É a mesma coisa que os comediantes. Aqueles comediantes que dizem aquelas, verbalizam Ah, aquelas andotas eh, que não têm graça nenhuma, mas sem mas a forma expressividade como eles nenhuma. comunicam, Yeah, yeah, yeah. um gajo É as borra-se piadas todo a rir, secas. né? É, Exatamente. Portanto, é isto conta, na minha perspectiva, conta muito mais para o rendimento de um atleta do que tudo o resto. E podemos falar um bocadinho também, agora, na influência que isso tem no rendimento. Mas já agora, diz-me aí um exemplo, tu deves ter, claramente, exemplos de atletas, ou de tu como atleta, onde tu vias que esta, a linguagem corporal, a não verbal, a paralinguística, a linguagem verbal, tem influência no rendimento dos atletas. Consegues identificar logo claro, de imediato assim claro, exemplos claro. teus ou Eu, de eu, atletas que tu eu, viste? eu sentia que quando a comunicação do treinador, agora falando de eu como atleta, era de uma Uhum. forma muito ansiosa, focando-se muito no adversário, por exemplo. Ou seja, e aqui, não tem, aqui os 7% tinham algum peso, mas depois também a forma como ele falava, portanto, a emoção que Era muito passava. mais impactante, não é? Nós entrávamos muito mais ansiosos dentro do campo, íamos muito mais receosos. Pronto, isso era um exemplo do que nas vezes em que o treinador falava dos nossos aspectos estratégicos para o jogo, o que é que devíamos fazer, não devíamos fazer, de uma forma mais tranquila, mais pausada, pronto. E eu próprio, como treinador, quando estava mais confiante, e mesmo que falasse de uma forma mais emocional, mas que fosse de uma forma confiante, eu senti que os atletas entravam para o aquecimento muito mais motivados do que quando eu estava assim um pouco mais, se calhar, nervoso. Pronto, isso sente-se, mesmo como treinador, tu sentes, os atletas percebem isso, né? Principalmente já forem atletas a partir de cá ali acima dos 12 13 anos, Uhum. percebem muito isso. Percebem muito isso. A Claro. forma como tu passas o discurso, tipo, se tu de uma forma mais, às vezes falas mais rápido, com mais tiques, não é? Sentes logo um impacto diferente, não é? Sim, sim. Mas às vezes isso também era bom. Imagina, às vezes eu fazia de propósito o facto de eu sentir que estava também mais estressado, que aquela adrenalina de ser um jogo grande, eu também queria que isso passasse um pouco disso, que era para eles também entrarem com tudo, né? Com aquela. Pronto. Uhum, Mas eu uhum. acho que isso tem que ser só em alguns momentos, porque. Ou nos momentos-chave, porque se o treinador tem muito esta coisa de uma comunicação muito insegura, muito pouco, como é que eu ia dizer? E depois, lá está, depende dos jogos, depende de muita coisa, mas eu acho que é um pouco por aí. O treinador, quando é muito negativo, quando foca-se muito, por exemplo, no adversário, penso que esse conteúdo, a forma como tu estás no fundo, no fundo, aqui não é só o conteúdo, que nome é que eu posso dar a isto? Porque isto, É conteúdo, é é a linguagem verbal é conteúdo. mas repara, mas aqui a questão, Podemos chamar aqui depois isto conteúdo. é um bocadinho contraditório, que é, imagina que o Mesmo. treinador usa o tom certo, a energia certa, mas está a usar um conteúdo que traz pessimismo aos atletas. Como o caso de estar a falar muito do adversário. Não é só Uhum. 7%. Não, não é só 7%, porque os outros, se os outros 93% forem muito fortes, se ele for mesmo muito negativo na forma como comunica, e se ele Pois for é muito isso. negativo na forma como está a utilizar o corpo, estar a falar para baixo, uma linguagem, um tom de voz mais baixo, eh, nota-se ali mesmo a tristeza dele a falar, isso tem um impacto muito grande nos jogadores, como é lógico, tem muito Pois, maior porque impacto. Agora, normalmente quando se focam, os treinadores focam-se no adversário, toda a sua expressão corporal e toda a sua energia muda também, né? Portanto, não, não há, digo eu. mas estás-me a dizer uma coisa que é muito engraçada, que eu, como treinador, também tenho pensado muito nisso. Duas coisas. Esta, que eu estou a dizer, e outra também, que vê se não me esqueço. Mas é engraçado. Hoje em dia, um treinador de futebol que não faça uma análise exaustiva do adversário não é treinador de futebol.
Mas depois tu estás-me a dizer que uma análise exaustiva do adversário, nós passarmos isso exaustivamente Atenção, antes aos do jogo atletas, começar, atenção, porque eu acho que durante a mata-os. semana faz E durante a parte. semana não tem o mesmo efeito? Diria que não, porque no profissional, eu nunca fiz isto na formação, mas no profissional acho que faz Hum. muito isso. Portanto, eu tive já no semi-profissional, lá posso, portanto, duas vezes, mas como a principal eu não faria, não fazia, mas como adjunto fazia, nós fazíamos no Alverca. E acho que é muito normal haver esse, não digo que seja uma coisa muito ao pormenor, mas existe uma caracterização dos momentos do jogo, de alguns jogadores, do adversário. Portanto, há um dia da Isso é uma semana. coisa, caracterizarmos o adversário e durante a semana irmos dando alguma coisa. Mas um foco excessivo no adversário Não, isso não não, é isso é algo que negativo. danifique, Isso é negativo. não? É É, negativo, não é? Porque é. repara, se eu constantemente estou a focar que o adversário é forte nisto, que é isto, é aquilo, e estou a mostrar só coisas do adversário, eu estou a perder muito tempo para ganhar, para fazer com Identidade? que os meus atletas ganhem confiança. Como é que eu faço com que os meus atletas ganhem confiança? É eles terem a percepção da sua própria competência. Sim, e melhorarem as suas capacidades, não é? Em todos os momentos do Eu jogo. ter a noção, ter a certeza que consigo, que consigo fazer um desarme àquele adversário. Porque treinei aquilo e mostro, olha, tu no treino fizeste isto, tu nos outros jogos fizeste isto. Ou seja, o foco excessivo, eu pelo menos vejo assim, porque também sigo muito um treinador antigo, que faleceu com 99 anos, que é genial, que é o John Wooden, que tem a pirâmide do sucesso. E ele dizia, eu focar-me excessivamente no adversário, eu nem quero saber do adversário para nada. Se os meus atletas souberem jogar contra qualquer adversário, ou seja, se eu me focar excessivamente nos meus atletas, desenvolver as competências e as capacidades deles, eles vão conseguir competir contra qualquer adversário. E o foco tem que ser excessivamente nos meus atletas. Eu tenho esse. Eu gosto de pensar também dessa forma. Não obstante, eu acho que é importante nós passarmos a mensagem que o adversário também é forte neste aspecto e menos forte neste aspecto. Sim, mas ser uma Mas não informação rápida. excessivamente, não é? Exato. Porque isso depois é isso, é cria uma. É que o que estavas a dizer, toda essa informação gera emoções Negativas. negativas. É, é. Porque E eu, pronto, eu O lembro Missa só perfeitamente pensa disso. neles. O Missa só Eu, pensa neles, né? não, eu lembro, vou dar um exemplo. Um treinador dizer-te assim: nós, o adversário, ganhou 6-0 a um adversário, a um rival nosso, que é do nosso nível. Eles deram 6, pá. São muito superiores a nós. O facto do treinador dizer uma coisa destas, epá, por mais que ele diga isto de uma forma correta, não é? Epá, tudo ali as palavrinhas todas certas, mas O impacto é grande. basicamente o conteúdo que ele está a dizer, a forma como as emoções que desperta, Uhum. epá, eu acho que é muito por aí. Portanto, Mas, eu acho que basicamente é muito mais importante a forma como tu dizes as coisas, já que é como tu estás a dizer, do que propriamente essas palavras hoje em dia, eu digo muito, as palavras da faculdade, se usas aquelas palavras todas XPTO, não é? Variação do mas centro de em, jogo, é. orienta os apoios, olha por cima do ombro. Ok, isso é importante, mas estou a dizer, há coisas muito mais importantes para captar as emoções do atleta do que propriamente essas palavrinhas todas hoje em dia. Essa é importante, posso agarrar nisso, Rui, que é, quando nós saímos da faculdade, eu cometi esses erros também. Essas palavras todas caras. E eu começava a olhar para os atletas e eles olham para mim, tipo, lá vem o académico, não percebem patavina desta porcaria. O que é que este gajo está aqui a fazer, não é? E quando eu larguei-me disso, que hoje em dia já não sei metade do palavreado que sabia, já não É, sei, porque já não utilizo, nem quero, tenho é. aversão a isso, completamente. Variação do centro do jogo. É pá, mete a bola no outro lado, a bola veio deste lado, vai para o outro lado. E os atletas ficam a olhar para mim, ah, pá, a bola não está aqui, mete a bola no outro lado, meu. E faço assim. E Eu tinha utilizo o um meu. treinador, eu tinha um colega meu de um dos últimos clubes que onde eu tive, que o jogador respondeu-lhe de uma forma cómica. O gajo disse: Epá, tu não percebes, tens de fazer penetração até chegar ao golo. Oh, Estás a mister, mas dizer, meu. penetração eu já faço em casa com a minha namorada. Oh, porque lá está. Estás a ver? Estas linguagens que tu aprendes na faculdade. Não, eu lembro dessa história. Já um júnior. É assim, é assim. Não é? Hoje é progressão ou penetração. Então a malta, há Antigamente gajos também que. era penetração, era mais penetração do que progressão. Depois é E que os mudaram gajos para usam isso. progressão. Os gajos usam essa malta da faculdade. Usa isso. Penetra, pá, o Eu meu sei, eu jogador sei. penetrou. Eu, Penetrou.
Eu fui um desses, que também, quando saí da faculdade, também comecei, mas por acaso não foi muito tempo. Penetração nunca utilizei. Progressão. Eu hoje em dia não digo Foi progressão, é pá, como vai para a eu. baliza, meu. Eu até, por vezes até estou, chamo um atleta perto de mim e digo assim, olha lá, mas se não foste para a baliza, porquê? Vai para a baliza, meu. Tipo, a desvalorizar o erro que ele teve, mas vai para a baliza, meu. Ele começa a rir. Porra, tu me tens ali a autoestrada Tem toda aberta. espaço, tem espaço. Acelera, vai para a baliza, tenta ser feliz, tenta rematar. Uma coisa é, o jogo está fechado, os centrais estão ali, não há espaço para ires. Pá, não vais. Agora, vai um para cada lado, deixam-te ir para a baliza, porque é que não vais? Mas E eu isso é falo assim com eles, e essencial. eles, Isso é pois é, essencial, isso é mister. essencial. Mas E eu eles acho que começam a ganhar confiança eu com acho este que há tipo de uns linguagem, tempos, e a confiança é maior. eu acho que há uns tempos, e não sei se tu viste isso, mas deve ter visto, o Jorge Jesus veio a criticar muito a malta da faculdade e eu acho que foi um bocadinho por causa disso. Porque a malta não sabe usar a linguagem de forma a que os jogadores consigam depois, não é, ter rendimento nos jogos. Eu penso um bocado E, assim. e não só, eu posso utilizar a penetração, mas posso utilizá-lo não num papel de académico. Porque, dar-te aqui um exemplo, porque isso também tem a ver com os papéis que nós utilizamos. Se eu quiser utilizar o papel de académico, eu vou utilizar um palavreado, mas vou utilizar uma forma de comunicar e vou utilizar uma linguagem não verbal, como se fosse um prof que estivesse em frente um conjunto de alunos numa faculdade. Muito, né, com gravatinha e tal, e não sei quantos. Mas quando tu vais para o jogo, tu não podes fazer isso. Claro. E o problema é assim, é pá, penetra, meu. E o atleta vira assim, o que é isso? Isso? Oh, meu, é a mesma coisa se estivesses com a tua namorada em casa. Avança, está aberto, É, podes. aí faz E sentido. o atleta ouve o penetra, não tem problema Mas aí nenhum. faz sentido Que é porque é aquela coisa que tu e disseste outra atenção, vez. Ele ganha relevância, as palavras ganham relevância. As palavras que eu. por causa da forma como eu comunico e por causa da linguagem corporal que eu coloco. E atenção, penetração é o primeiro princípio ofensivo, não estamos aqui a falar Não, mas é, de mas é outras verdade. coisas. Mas Mas é como porque se tu, a diz, é forma como tu penetração. falaste, deste relevância para que ele percebesse o que é para fazer. Agora, um gajo no meio do jogo dizer penetra! Não O problema percebo. é a forma como tu falas e a linguagem corporal que tu colocas. Não são tantas palavras. Agora, lógico, eu prefiro dizer vai para a baliza, porque sai mais naturalmente. Porque quando eu digo penetra, até a própria forma de dizer penetra, o meu corpo muda, porque vou logo para o papel de académico, não é? Yeah, E depois tenho que estar a fazer o esforço para ir para o papel de comediante, que é para relativizar a coisa. para relativizar. E o problema é esse, é que nós utilizamos, na comunicação também existem estas questões, que é a forma como tu comunicas com a tua mulher é de uma forma. A forma como vais comunicar com um cliente quando estás no teu trabalho é de outra forma. A forma como comunicas com um atleta de 13 anos é de outra forma. A forma como tu comunicas com um atleta de 31 anos é de outra forma. São papéis diferentes, ok? E nós É muito todos interessante. temos este tipo de papéis. Se eu for comunicar com a minha mulher como se comunica quando eu estou no meu trabalho, vai dar buraco. Não vai correr bem. Se eu for comunicar com um cliente como eu comunico com a minha mulher, vai dar buraco. Então, muitas Claro. vezes são os papéis. Nós comunicamos com um papel. Quando utilizamos Porque tu até podes utilizar as mesmas estas palavras. palavras, Exatamente. Podes usar as mesmas palavras. podes usar as mesmas palavras, eliminamos a comunicação, a linguagem verbal. Mas a forma de comunicar e o corpo, a forma como utilizas o corpo, estes dois, nós colocamos num papel. Quando tu comunicas com a tua mulher, estas duas coisas mudam. E podes utilizar as mesmas palavras. Quando estás com um cliente, estas duas coisas mudam e podes utilizar as mesmas palavras. Entendes? E Sim, é sim. muito e aí estamos a falar mais como treinadores, nós temos que ligar muito a isso. É a forma como se comunica, a cara que colocamos, se estamos chateados, não estamos chateados. E agora, lógico, por vezes, eu também faço isso. Eu, quando quero demonstrar que estou chateado com o atleta, eu demonstro. Eu faço, até faço isto de propósito, que é muitas vezes eu estou no treino, uma dica para os treinadores. Eu, quando quero que os meus atletas sintam que eu estou mesmo chateado com eles, eu vou utilizar um corpo de forma consciente que demonstre claramente que eu estou chateado com eles. Não há hipótese. Muitas vezes agarro numa bola, dou um pontapé na bola, viro-lhes costas e vou-me embora, não digo mais nada. E eles percebem, ok. Eles sabem de imediato o que é que é. Outras vezes faço de outra forma.
Começas com o aquecimento, uma posse de bola. Tac, tac, tac. Eu gosto sempre de fazer posse de bola sem direção, sem nada. Eu sei que é um crime, mas pronto, também é um crime fazer passe frente a frente, mas isso são outros 500. Não vamos entrar por aí. E eu faço isso tudo. Mas uma posse de bola, um 5 contra 5 com dois jokers. E aquilo está uma baba dos diabos. Aquilo não entra. E eu assim, ai, espera aí. Eles vão sentir que eu estou chateado com eles. Malta, malta, para. Falo mesmo assim. Malta, malta, para. Cheguem aqui, se faz favor. Faça assim mesmo. Cheguem aqui, se faz favor. Mais. Um bocadinho mais. Que é para eles sentirem a distância a diminuir. E quando a distância diminui, a ansiedade aumenta. Então eu obrigo eles a virem mesmo para o pé de mim. Qualquer palavra que eu diga, a emoção é maior porque a distância interpessoal é menor. Mais. Isto é uma grande baba. E digo outras palavras, mas uma linguagem. Vocês façam, mas é um grande favor. Parem com esta Uhum. palavreados nesse aqui e façam isto como deve ser, porque qualidade vocês têm para fazer. Então é numa baba dos diabos. Façam um grande favor a vocês próprios. Não é a mim, é a vocês. Façam lá isto como deve ser, só favor. E eu sou o primeiro a dar dois passos atrás. Mas isto é tudo consciente. Isto é treinado, Mas tu ok? depois sentes E mesmo dou na dois cara passos deles atrás. que eles ficam ansiosos enquanto mais tu Sabes, reduzes. as primeiras coisas que eles fazem, baixam a cabeça e fazem assim. Baixam a cabeça e metem a mão na cara. E vão. E depois há sempre um ou dois, que são os líderes. Vai, malta, vamos ir levar, bora. E quando eles começam a fazer isto, já estão a meter uma energia diferente. Eles próprios começam a colocar energia diferente no corpo deles e no corpo dos colegas. Já consegui aquilo que eu queria, através da comunicação. Bom, está feito. E a partir daí começas logo. Outras vezes é rasgá-los alto a baixo, mas lá está. Aqui o importante é tu saberes utilizar estes três pilares da forma correta, principalmente os últimos dois. Não é tanta palavra que tu utilizas. Sim, Podes sim, dizer sim, um sim. palavrão e os jogadores não ficarem chateados. Não, e até entra Noutras neles. vezes, noutras vezes dás um palavrão e eles ficam chateados, porque a forma como tu falas não é boa. E é mais por aí, ok? Muito Agora, interessante. nos atletas, isto tem grande influência no rendimento deles ou não? Muitíssimo, claro. Se as emoções é aquilo que te dá mais, que influencia mais os teus comportamentos, né? É as emoções. Imagina que estás no Real Madrid. És tu o treinador principal do Real Madrid. Ou então és o responsável pelo recrutamento no Real Madrid. Contratar novos jogadores, ok? Para a equipa principal. E dizem, então, oh, Mister, Rui, vai lá ver aquele atleta para ver se o atleta é bom ou não. Tem 20 anos. Se encaixa no perfil para vir para cá ou não. Nós vamos logo analisar algumas questões que não têm a ver com a técnica, com a tática, com o conhecimento do jogo. Vamos ver as questões de controle emocional, correto? E tu vês um atleta que falha um passe, começa a mandar vir com os colegas, começa a mandar vir com toda a gente, desresponsabiliza completamente a sua própria ação e culpabiliza toda a gente. Esse atleta é contratado por ti? Não devia ser, porque isso é uma das questões importantes, mas se o resto ele tiver muito talento e se tu vês que é novo e que esses aspectos podem mudar também, não é? Porque às vezes se tiver 18, 17 anos é normal o atleta também, ao nível emocional, se calhar, ter algo para melhorar, não é? Agora, se for um atleta com 25, 26 anos, diria que já não há de ser tão Com fácil. 20 anos, com 20 anos. Pronto, Com acho que 20 anos sim. Acho já que isso pode é muito difícil mudar. Não é impossível, mudar. mas é muito difícil. É muito Porquê? Porque difícil é preciso um esforço muito grande e durante muito tempo do atleta para ser para mudar. acompanhado e desenvolvido. Ele tem que querer, primeiro tem que querer. E muitos dos atletas que nós apanhamos, tu sabes que eles não querem. Podem dizer Pois. que sim, mas depois estão a dizer que não. Não é? Sim. E depois, por outro lado, demora muito tempo a treinar estas coisas. Mudar o chip. E quando, eu pelo menos, eu digo eu como treinador, eu digo aos meus atletas todos, tu podes falar como quiseres comigo. Desculpa, tu podes falar o que quiseres comigo. Agora, se me começas a levantar braços no meio do jogo, se começas a apontar, começas não sei o quê, e começas a gritar com toda a gente, olha, sais logo. Podes fazer porcaria toda que está-te a correr mal o jogo. Agora, tu começas a demonstrar sinais de frustração, eu tiro-te. Isto porquê? Não é tanto por causa dele, nesse Mas aspecto, pela é equipa. porque começa a infectar os outros todos. E contesta a tua liderança também. Isso também é um problema. Também, mas é mais por causa da influência negativa que esse atleta vai ter nos outros todos. Eu tenho atletas que eu só de falar com eles fico logo.
com uma energia negativa brutal. Tu também deixas passar por isso, não é? Claro, E eu digo, estão claro. chateados com tudo. Estão chateados com o mundo inteiro. E isso só danifica porque nós, treinadores, também somos humanos. E nós, treinadores, não gostamos de estar perto de pessoas que são sempre negativas. Tu dizes alguma coisa a um atleta e ele, está bem, está bem, está bem. E tu estás a ver claramente que ele está-se um pouco borrifando para ti. Já foste. Então Já. os atletas não podem estar constantemente a fazer isto. Têm que aprender a comunicar. Porque lá está, têm que ser vendedores. E então no mundo de hoje, têm que ser vendedores, não só com os treinadores, com os seus colegas. Muitas vezes, também tenho um caso de um atleta que até tem alguma competência, não era aí um supra-sumo. Epá, mas eu não tinha a noção quando cheguei ao clube, ninguém gostava do rapaz, pá. Ah, isso tu Mesmo contaste-me. detestavam o rapaz. Tu contaste-me isso. E Odiavam depois de morte o tu rapaz. puseste-lhe um desafio, ele não foi, e ele melhorou. Tu E contaste-me melhorou isso. porque disse-lhe, olha, se os teus colegas não gostam de ti, eles não te vão passar a bola. Exatamente. E eu, se estivesse a jogar, também não gostava de ti. Agora, eu sou teu treinador, enquanto fores meu jogador, eu vou-te tentar desenvolver. E vou-te alertar para algumas coisas. E vou trabalhar contigo se tu quiseres. Também tem esta questão da psicologia do desporto, não é? Eu vou trabalhar contigo para te desenvolveres nesses aspectos. Se tu não tiveres os teus colegas no teu lado, esquece, eles não te passam a bola, não te posso pôr a jogar. Ponto. E deves Porque tu fazer isto, sentias isto, mesmo, isto. E ele foi desenvolvendo. tu Mas era sentias muito da mesmo. linguagem não Era, verbal, era, era, principalmente. era. E é Era. isso que tu estavas a dizer há bocado, 50 e tal por cento, não é? Que influencia. Portanto, 55%. A linguagem não verbal. Desculpa, a agora, linguagem agora corporal. vê, agora vê, não é? O que é que interessa ele fazer um golo ou isto ou aquilo, se depois a linguagem não verbal dele é horrorosa. Se a energia que ele Exato. passa para os outros é péssima. Pior ainda, os capitães também fazem muito isto. Tens bons capitães e maus capitães. Que é quando um colega falha, a forma como falas com o colega é importantíssima. Muito importante. É muito mais importante do que aquilo que tu possas dizer. E isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Isto, tu Eu tens cheguei a ter atletas que o capitães que colega. às vezes gritavam, não tanto comigo, mas gritavam. Isso, pá, isso é muito complicado. Então aqueles que são Exatamente. mais velhos, isso aconteceu quando eu jogava ali no campeonato amador, ali no CIF. Eu tinha 20 anos ou 21 e tinha lá dois capitães com 38, 40 já. Epá, e um gajo às vezes é normal, nunca tinha jogado que uma época em séniores. Às vezes uma bola em que eu agarrava-me um bocadinho mais à bola ou assim, começavam logo eles. Ah, ó miúdo, se não largas a bola, vai já embora. Tipo assim, mas a gritar Exatamente. mesmo. E eu pensava assim, mas que motivação é que este gajo me está a dar? Eu já venho aqui numa, não recebo nada. Estou num contexto não federado. Não federado, que não era federado, né? Ainda tenho que estar a ouvir gajos aos berros. Aos berros. Isso Exatamente. aconteceu duas, três vezes, pronto. Mas eu lembro-me que. Epá, lembro-me disso, de até responder ao gajo e dizer, epá, mas estás a falar com quem? Então, mas estamos aqui num contexto amigável, estás-me aqui a gritar só porque tem menos 20 anos que tu. Pronto, e isso às vezes é como eu digo, faz sentido se calhar o gritares com um miúdo mais novo quando ele não respeita regras, quando ele não, digo eu, não sei, ou então se estiveres num profissional, óbvio, se estiveres num profissional a ganhar milhares de euros, acredito que isso faça sentido, porque estamos a falar de resultado, não é? Depende do grito. Tu podes Depois, gritar e seres bem aceito e podes gritar e não seres aceito. pois, exato, é porque a verdade é a forma como vai ser interpretada, até pode ser Não como exatamente. tu dás o grito. A forma como tu dás o grito. O E eu momento em lembro que dás o perfeitamente, por grito. acaso, desse exemplo, lembro-me perfeitamente porque, pá, porque na altura não consegui perceber o porquê da pessoa, não era só comigo, eu fazia aquilo com os jogadores todos, mais novos. Uhum, uhum. Qual era que Eu, era, qual é que era o objetivo de uhum, um capitão falar daquela forma como pessoas que estavam ali só numa de passar o tempo. Aquilo era um campeonato não federado. A gente treinava uma vez por semana. Pá, pronto, e aí lá está, é como tu dizes. O objetivo dele era bom, era uhum. tentar abrir a pestana para que o jogador levantasse mais a cabeça antes de executar. A forma como fazia, péssima. E então, tu, no momento, não acabas por perceber qual é a intenção verdadeira dele. O que te vem à cabeça é: epá, este gajo está aqui, está-me a humilhar, não é? Está com um ar de raiva a gritar para mim. Não, Moral da história, a forma como se fala e o corpo que se utiliza quando se fala é mais importante. Eu não estou a dizer que não é importante as palavras também, mas é mais importante do que as palavras. Isso é muito verdade. bom. Eu vou dar Muito bom. dois exemplos aqui também.
Eu tive um como treinador, um exemplo muito giro. Eu já não, eu sei onde é que foi o clube, sei quem é que foi a pessoa, que era um capitão também, não vou dizer quem foram. Foi na terceira divisão nacional. E a gente estava a fazer qualquer coisa e acho que eles perderam uma bola fácil. Pá, e o campo não estava grande coisa, estava horrível, tinha acabado de chover, um relvado natural, e aquilo estava É, horrível. eu sei qual é o clube. Também lá tive. E eu virem para eles, é pá, malta, fogo, isto tem que ter mais qualidade, pá, não está a dar e não sei o quê. Vá lá, vamos, temos que dar melhor. A dar assim um feedback, assim uma durazinha, né? E o capitão veio só, mister, a malta está a tentar, pá. Disse assim, mister, a malta está a tentar, não está a dar. E eu, capitão, né? Eu já percebi a mensagem, cala-te. Que eles estavam a tentar, mas como não estavam a conseguir, mas a forma como o capitão falou comigo, calou-me. A forma, não foi o que ele disse. Se Foi, ele me o que ele dissesse, disse, se epá, calhar não tu está a podias. dar, não está a dar e não sei quem, mas não sei quantas. E eu ia para cima dele. Mas a forma como ele falou, mister, pá, a gente está a tentar, não está a dar. Tipo naquela de humildade, estás a ver? Não estamos a conseguir, estamos num dia mau. Yeah. E tu ficas logo desarmado. Mas era um capitão com 38, 39 anos também. Excelente. E outro exemplo, foi um exemplo de faculdade no meu mestrado de alto rendimento, foi muito giro. Foi em psicologia, do desporto também, e a psicóloga que estava lá estava sempre a dizer: vocês têm que dar feedback positivo como treinador e tal, não sei o quê. E eu lembro-me que estava no Cova da Piedade, na altura, nos Júniors, e fomos jogar ao Pescadores. Isso eu lembro-me perfeitamente. E o meu extremo esquerdo ficava lá do outro lado, mais, sei lá, 70 metros de mim. E ele vai, passa por um, passa por outro, quase faz gol. E eu, feito maluco, era jovem ainda, fulano e tal, e não sei o quê, oi, oi. Eu lá me ouvia ele. E eu cheguei à aula e disse: "Olha, desculpe lá, como é que a gente faz para dar um feedback positivo quando aquilo acontece?" O que ela dizia: a gente deve dar o feedback positivo quando as coisas acontecem, porque tem muito mais impacto, é normal. Fazes alguma coisa bem, a gente dá um feedback positivo. O atleta está a 70 metros, ele não me ouve. Eu passei o jogo todo a gritar com ele, ele não me ouvia. Como é que eu consigo dar um feedback positivo para ele? Nesse E caso ela não começou a coçar dás. a cabeça, a coçar a cabeça. Não, eu hoje em dia consigo fazê-lo. Ela não teve a capacidade de me passar a mensagem. Muito simples. Chega a isto, levantas os braços a bater palmas efusivamente. Ele lá do outro, eu garanto-te, eles vêm todos. Todo o atleta vê. Todo o atleta tem sempre um olhinho, está a jogar, a baliza adversário, os adversários, os colegas e isso tudo, e há sempre ali alguma coisa que está a olhar para o treinador. Sempre. E de repente ele vai captar aquela informação, porque é uma informação importante, né? Ou Sim, seja, é elogiares a pintei ação. dois gajos, quase faço gol, eu quero a aprovação, porque eles querem sempre a aprovação, a valorização, é normal, do treinador. É normal, para continuar a jogar, para demonstrar que estou a fazer bem, Principalmente, se calhar, os e tal. atletas mais jovens, né? Porque eu acredito que um atleta mais Sim, os maduro já mais não jovens, pensa sim. muito nisso. Já não Também pensa. penso. Digo eu. Achas que Também sim? Por penso. exemplo, Mas os achas mais que o jovens, sim. Cristiano Ronaldo tem alguma necessidade de receber algum feedback positivo durante o jogo? Não sei. Isso todos têm. Todos têm. Isso todos têm. É normal. Foi engraçado essa questão de ele levantar a braço e começar a bater palmas. Ou seja, e isso infeta todos os outros, os que veem. Então basta nós só fazermos isto, lá está, comportamento não verbal. Comportamento motor. Vamos finalizar, Rui. Finalizamos aqui mais um episódio dos aspectos mentais do jogo. Foi um tema que eu particularmente gostei muito, porque no trabalho hoje em dia que eu exerço, e também na área que eu também volto a um dia poder também trabalhar Estar no campo, né? mais um pouco, como Uhum. um extra ao nível de, se calhar, do passar o meu tempo. Acho que é muito importante a gente dominar isso. Sinceramente, essencialmente para os jogadores vão assistir a isto, aos treinadores, aos profissionais do desporto. Acho que é das coisas mais importantes, porque percebem muitas vezes que aquilo que é falado acaba por não ter impacto e perceber o porquê de não ter impacto, o impacto desejado, não é? E o facto de tu ter explicado o porquê, não é? Do porquê da parte da linguagem não, corporal ou da linguista É ter isso. muito mais peso do que a verbal, e explicares o porquê, acho que isso é uma ferramenta muito boa para quem assistiu. Portanto,
muito contente e espero que as pessoas que assistam, que gostem e que tirem dúvidas, questões, possam contactar-te a ti ou a mim. É meter Eh, comentários, onde nós colocamos isto, normalmente vai para o YouTube, meterem lá mas comentários acho que isto é e fazer daqueles perguntas. temas, acho que é daqueles temas que vai haver aí malta interessada, Todos a fazer perguntas. porque foi dos temas que, pá, que mais me despertou interesse, sinceramente. Portanto, agradecer-te, É um grande engraçado, ainda abraço. bem, porque também disseste a mesma coisa da semana passada. Portanto, estamos a caminhar no bom sentido, né? A semana passada Estamos a falámos um caminhar. bocadinho É sobre sinal cultura. que os primeiros É. não. Foi para Não, entrarmos na onda. é claro. E pronto, um grande abraço. Para a semana temos aqui com mais um tema outra vez. E passo a passo, daqui a bocadinho fazemos um livro, é o que eu acho. É isso, está feito. Ou um Rui, DVD, neste caso. Um DVD. exatamente. Obrigadão, obrigadão por tudo. E novamente, se tiverem perguntas, deixem as questões nos comentários, nós depois já respondemos. E no próximo podcast nós falamos sobre as perguntas que nos fazem. E obrigadão, e tudo a correr bem, e bons treinos e bons jogos. Tá? Força, Grande grande abraço, Rui. abraço. Abraço a vocês todos também.